bom dia! Meu nome é Renato Ribeiro e estamos aqui de volta com a nossa revisão, nossa boa e velha matemática, não é isso? Estamos aí há alguns dias do nosso Enem, primeira etapa, primeiro dia, para depois, mais uma semana de revisão, mandar bala e chegarmos na nossa segunda etapa. Legal! Bora mandar bala? O nosso objetivo hoje é revisar alguns conceitos bastante cobrados no Enem, a parte de perímetro e área. Hoje nós vamos trabalhar com perímetro e área para na próxima aula trabalharmos com as figuras tridimensionais. Hoje figuras bidimensionais, figuras planas, ok? Na próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de 3D, os nossos sólidos. São matéria bastante cobrada, bem recorrente no Enem, área de figura plana e sólido. E se você não souber a área de figura plana, você não vai saber trabalhar com sólidos. Então são matérias interligadas, com bastante questões no Enem e questões tranquilas, sólido é pegar e destruir. Tranquilo? Então vamos lembrar o nosso primeiro conceito. O que vem a ser perímetro? Por definição, perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. No caso, quando você soma os lados de uma figura plana, a unidade fundamental é de comprimento. Então, a gente trabalha em cima dos metros. Vale a pena dar uma revisãozinha em unidade medida, porque às vezes outras matérias cobram essa parte de transformação de unidade medida. Então, aqui nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades trabalhadas para comprimento. Legal. Então, perímetro se mede em qualquer uma dessa unidade medida, tendo a fundamental o metro, sistema internacional. Então, se você quiser fazer qualquer transformação, é só você andar a vírgula uma casa. Olha que legal, eu tenho aqui 5 metros, eu quero transformá-lo em centímetros. 500 centímetros, ok? Só completar as casas e chegar sempre à direita. A vírgula de cada casa está à direita da casa, na divisão de casas. Mas, se nós tivéssemos que transformar 5 metros em quilômetros, mole para nós, completamos com 0, a vírgula à direita. 0,005. Estamos cansados de saber que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 metro, 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Basta você deslocar a vírgula, uma casa para cada mudança de unidade de medida. Tranquilíssimo, né? Perímetro, então, soma dos lados de uma figura geométrica, soma dos lados de um polígono qualquer. Polígonos são figuras formadas por linhas poligonais. A gente sabe que o menor polígono existente na matemática é aquele de 3 lados, triângulo. 4 quadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octógono, 9 lados, eneágono, 10 decágono, 11, 1 decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono e o 20 que às vezes cobrado, chamado de icoságono. Qual é o problema? Que se numa questão você tiver um nome, você tem que identificar a quantidade de lados, ok? Tipo o eneágono. Não estou falando n lados. Eneágono é o nosso polígono de 9 lados. Moleza. Então, pensando nessa figura bidimensional, na nossa figura plana, ela tem o contorno dela, chamada de perímetro, mas ela tem também a área, que é a sua região interna. É a região interna de uma figura bidimensional 2D, ok? Ela tem uma região interna, o espaço que ela ocupa internamente. O contorno é um perímetro, a região interna é a área. E a unidade fundamental de área são os metros quadrados. Então, a gente usa m ao quadrado. Numa relação de ordem, eu tenho a mesma coisa. Nós temos aqui, de novo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que agora nós não estamos mais trabalhando com o contorno, com o comprimento. Nós estamos trabalhando agora com a região interna.
Como ela é bidimensional, ela vira ao quadrado. Metros quadrados, quilômetros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Então agora, cada unidade de medida não tem uma casa. Ela é dividida em duas casas. Então eu tenho agora uma movimentação para transformarmos a unidade de medida andando de duas em duas casas. Enquanto o metro linear vai de uma em uma, o metro quadrado de duas em duas. Aquela unidade que nós colocamos anteriormente aqui, ó, os 5 metros agora quadrados para virar centímetros, você completa com 2 em 2. Então, na verdade, 5 metros quadrados são 50.000 centímetros quadrados. Tranquilo? E se você quiser transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado, a gente completa os zeros. E a vírgula continua na divisão das casas, à direita, não no meio. Então, ó, 5 metros quadrados são exatamente 0,0000005 quilômetros quadrados. Andamos de duas em duas casas e não mais de uma em uma. Tranquilo? O que é extremamente importante? O que você não pode deixar de levar para a prova? Qual é um conhecimento que você vai ser cobrado e que, se esquecer, vai te fazer falta? Área das figuras planas. Vai te fazer falta na parte de área e vai te fazer falta na parte de volume, de área das figuras 3D, dos sólidos. Então essa parte você tem que ter com você. Quais são as figuras mais cobradas? Moleza, quadrado. Nosso polígono formado por 4 lados iguais, estão todos perpendiculares entre si. O quadrado tem como área lado ao quadrado. E a diagonal de um quadrado, que pode ser obtido por Pitágoras, mede lado raiz de 2. Tranquilo. Área de um retângulo, o nosso bom e velho retângulo, base vezes altura. E a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Vale a pena você lembrar que quando você tem um triângulo e ele é retângulo, imaginem um triângulo assim, ó, retângulo, aqui 6 e aqui 8. Se você fizer um Pythagoreans, 10. Quanto que mede a área desse triângulo? Simples. Na posição que eu coloquei ficou fácil de enxergar. Base vezes altura sobre 2. Mas imaginem que eu mudasse a posição. Colocasse aqui, ó, 6 aqui, 8 aqui, Pythagoreans 10. Se você fosse traçar a altura relativa à base, ela ia bater aqui, ó. Então, Renato, eu vou ter que achar o valor dessa altura? Não, não precisa. Porque vocês viram que aqui é a base, se essa for a altura. Ou aqui é a base, se essa for a altura. Porque elas são perpendiculares entre si. Então, quando você tem um triângulo retângulo, a área de um triângulo é obtida pelo produto dos catetos dividido por 2. Cateto vezes cateto sobre 2. Simples assim. Vale a pena lembrar sempre que a área de um triângulo equilátero, triângulo equilátero, todos os lados iguais e ângulos internos de 60 graus. Ela é medida por L2, raiz de 3 sobre 4. Que a altura de um triângulo equilátero vale L, raiz de 3 sobre 2. Renato, eu não decoro. Eu pego a questão, A, traço a altura, que num triângulo equilátero, ao mesmo tempo de altura, ela é mediana e é também bissetriz, e faço um Pitágoras com A, H e A sobre 2. Legal, pode fazer. Perde-se tempo? Muito pouco. Mas a gente sabe que triângulo equilátero é muito cobrado, também a gente usa muito, trabalha bastante, meio que sem querer a gente decora. E quando sabe a decoreba, às vezes aplica um pouquinho mais direto. Mas não estou dizendo que não dá para fazer. Dá. E chega fácil. Tranquilo. Ok? A área de um paralelogramo. Base vezes altura. Não é isso? Só. Porque o paralelogramo é um falso retângulo. A área de um losango vale diagonal maior vezes diagonal menor
sobre 2. São áreas importantes de serem trabalhadas. Tá ok? Agora, ó, vale a pena saber também, área de um trapézio. Trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Legal. Quem mais, Renato? Área de um círculo. Π, R2. Mas se ele quiser o comprimento da circunferência, 2πr. Ok? Essas são as fórmulas mais cobradas. São as fórmulas que não tem muito como a gente escapar. A gente tem que levar para a prova. São tranquilas, vocês estão cansados de saber. Utiliza-se bastante dessas fórmulas e ela vai ser importante para sólido. Tranquilo? Então, conceito de perímetro, soma dos lados. Conceito de área, região interna. Unidade de medida fundamental de perímetro, metro. De área, metros quadrados. No perímetro se anda de casa em casa. Na área, de 2 em 2. Tranquilo. Vou fazer 2 exercícios para a gente não perder o costume de dar sempre um exemplo. Mas, como eu disse, essa parte conceitual aqui, ela é muito importante. Muito importante mesmo. Em sólido nós vamos precisar. Tranquilo? Então, ó, acompanhem comigo aqui para que o conteúdo fique completo. Olha que legal. Quando você coloca alguns polígonos convexos regulares, inscritos ou circunscritos num círculo, existe uma relação também muito importante. Na verdade, os nossos polígonos convexos regulares são aqueles polígonos onde todo e qualquer segmento tem suas extremidades dentro e o segmento fica inteiro dentro do meu polígono. Olha aqui, eu sempre costumo brincar com os alunos. Bandeirinha de São João é um polígono côncavo ou convexo? E a resposta da minha brincadeira é, depende. Que tipo de bandeirinha nós estamos falando? Essa daqui, a primeira bandeirinha, é uma côncava. Ela, quando você coloca 2 pontos e conecta, forma um segmento, o segmento ele passa por fora do polígono. Já esse daqui não, se você marcar 2 pontos e conectar, ela fica dentro. Por mais que você tente colocar 2 pontos quaisquer e conectar, ele vai estar sempre dentro. Então esse é um tipo de polígono convexo. Agora, o que define ser regular? Os polígonos convexos regulares são polígonos onde todos os lados têm o mesmo tamanho. O quadrado é um tipo de polígono convexo regular. É o polígono convexo regular de 4 lados. O triângulo equilátero é um polígono convexo regular. Ele é um polígono formado por 3 lados iguais, os 3 ângulos internos têm a mesma medida e os 3 ângulos externos também têm a mesma medida. Tranquilo? Tem um polígono convexo muito cobrado, que eu não coloquei ainda. Vou colocar aqui agora, ó, que é o que a gente chama de hexágono regular. O hexágono é um polígono de 6 lados. E ele, quando regular, tem todos os lados de mesmo tamanho. Então, a área dele é constituída de 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L2, raiz de 3 sobre 4. Também uma figura muito cobrada. Tranquilo? Então, olha que interessante. Imaginem essa situação. Eu vou colocar aqui um círculo e vou colocar inscrito. Quando eu falo inscrito, significa dentro. Eu vou colocar inscrito polígonos convexos regulares. No caso, triângulo equilátero. Nesse segundo caso, um quadrado. E neste caso aqui, vamos colocar um hexágono convexo regular. Ou seja, 6 lados e todos os lados com o mesmo tamanho. Vocês estão percebendo? Não estou fazendo com régua, então a gente tem que dar uma forçadinha. Mas é tranquilo, fácil. Na prova, se você não tiver a figura, faça um esboço sempre. Então, olha, aqui entra um conceito muito importante. Qual é o conceito? Apótema. Qual é o conceito da apótema? Apótema é a distância que você tem do centro do círculo circunscrito, que está de fora, até o lado do polígono convexo regular. Então, essa distância do centro até esse lado
é chamado de apótema. E o apótema de um triângulo equilátero mede 1/3 de sua altura. Se o meu pontilhado aqui é a altura, então eu digo para vocês que o apótema está aqui, ó, e ele mede 1/3 dessa altura. Relação importante, cobrada. E se esse pedacinho de baixo mede 1/3, essa parte de cima é o raio do círculo. E o raio do círculo vai medir 2/3 dessa altura. Tranquilo? Lembrando, é um triângulo equilátero. Tranquilo? Polígono convexo regular. Agora, olha como é que o apótema de um quadrado é fácil. Vem aqui do centro até o lado, 90 graus. Esse é fácil de enxergar, que o apótema de um quadrado mede metade do seu lado. E a relação de raio também é fácil. Vê se vocês concordam que desse vértice passando pelo centro até o outro é chamado de diagonal de um quadrado. A diagonal do quadrado mede L raiz de 2. Então essa distância que vem daqui até aqui é o raio. Então o raio mede metade da diagonal. L raiz de 2 sobre 2. Tranquilo, fácil. Agora olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer outra. Essa aqui ficou torta até demais. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui na mão. Então tá aqui o meu círculo. Vou colocar aqui o meu hexágono regular. Não é isso? E vamos melhorar um pouquinho aqui. Não vai melhorar tanto não, mas um pouquinho já ajuda. Característica desse hexágono. A gente sabe que o hexágono regular ele é constituído por 6 triângulos. E são 6 triângulos equiláteros. Então o apótema está aqui, ó, do centro até o lado, 90 graus. Então, na verdade, o apótema de um hexágono é a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. E o raio fica fácil da gente enxergar. Daqui até aqui, ó. Esse é o raio. Então, o raio é o próprio lado, uma vez que a nossa figura tem triângulos equiláteros. Tranquilo? Vamos precisar dessa relação de apótema, principalmente para sólido pirâmide, ok? E às vezes na parte de área também é pedido. Vou mostrar duas questões para a gente finalizar a nossa revisão. Duas questões tranquilas, gostosas de terem trabalhadas. Olha essa primeira questão. Que questão legal. Ele dá uma figura, um polígono qualquer, não é convexo, não é regular, e ele dá. E ele pede para a gente simplesmente calcule o perímetro da figura abaixo. Ok. Por incrível que pareça, perímetro é um conceito tranquilo de ser trabalhado. E o Enem cobra. Cobra sim. O pessoal acha porque é fácil não se cobra. Cobra? Claro que cobra. E são as questões que nós temos obrigação de acertar. Porque se a gente deixar de acertar uma questão fácil, vai fazer falta por causa da TRI. Então, olha que legal. A, B, C, D, E, F, G, H. E eu digo 90 graus aqui, 90 aqui, 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 aqui. Tá ok. E essa distância 20 centímetros e essa distância 16 centímetros. Tá? Legal. E aí, como calcular o perímetro dessa figura? Não é simples? Só bater o olho e enxergar? Esse tipo de questão ela é muito legal porque o aluno, ou ele bate o olho e fala, Renato tá brincando, me deu uma questão fácil demais, ou ele fica horas olhando e não enxerga a figura de forma correta. Então o que a gente tem que ter cuidado? Não inventar moda. Eu não quero saber quanto que mede cada pedaço. Eu quero saber quanto que mede o perímetro, o contorno. O símbolo de perímetro na matemática, 2P. 2P indica a soma dos lados. Então eu já sei que daqui até aqui mede 20. Eu já sei, precisava do parênteses, né? Eu já sei que daqui até aqui mede 20. E sei mais que daqui até aqui mede 16. Mas e o resto, Renato? Eu não tenho os pedaços de forma separada. Não. Mas olha que questão legal e inteligente.
Se eu juntar esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui, com esse pedacinho aqui, nós teremos exatamente essa base toda aqui, ó. Então eu não sei os pedacinhos de forma separada, mas eu sei que a junção de todos mede 20, mais 20. E agora você enxergou, né? Se você juntar esse pedaço aqui, que é isso, ó, com esse pedaço aqui, que é isso, ó, com esse pedaço aqui, que é isso, essa soma dá quanto? 16. Então, de novo, não me interessa cada pedaço de forma separada. Me interessa a soma delas. 36 dobrado 72 centímetros. Simples assim. Tranquilo? Então, bora lá. Divertir, estudar, tranquilidade. Foco no Enem, estamos chegando. Aula que vem, sólidos. Valeu? Grande abraço. Obrigado.